Olá, crianças! Hoje nós estaremos estudando novamente a nossa revistinha Explorer, que tem como tema central Jesus é o Filho de Deus. E o tema para a nossa lição de hoje será Jesus é o Bom Pastor. E nós estaremos estudando a lição 6 da nossa revistinha. E o nosso texto base para o nosso estudo de hoje, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18. Mas antes de nós estarmos realizando a leitura da palavra do nosso Deus, nós estaremos fechando nossos olhinhos e falando com Ele em oração. Pai de amor, te entregamos, Senhor, mais um dia de estudo em Tuas mãos. Fica, Senhor, com a minha vida e com a vida de cada criança, e também com a vida de seus familiares. Em nome e por amor ao Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Então vamos lá. São 18 versículos. Começa assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvo será. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O tema da nossa lição de hoje é Jesus é o bom pastor. E o termo bom aqui ele tem um significado profundo, porque ele vem de belo, de amável. E nós vemos que Jesus ele propôs mais essa parábola. E no decorrer da leitura, nós percebemos que ele repete por 2 vezes o mesmo ensinamento, porque aqueles que estavam o ouvindo não compreendiam o sentido daquilo que ele lhes falava. E nos versículos 1 e 2, nós podemos ver que ele diz que existe apenas uma passagem para se entrar no aprisco, ou seja, no curral dos animais. E ele também afirma lá no versículo 9 que ele é a porta e que aquele que não entra pela porta é ladrão ou salteador, ou seja, que é alguém que não é bom e não deve ser seguido. E Jesus, ele diz ser a porta, porque esses currais ou cercado para animais não haviam porta, e os donos dos animais passavam a noite toda ali, guardando-os. Assim, o pastor, ele dormia na porta do aprisco para guardar seus animais, e isso significa que se preciso fosse,
ele daria sua vida pela vida de suas ovelhas, caso ocorresse algum tipo de ataque. Vale dizer que essas ovelhas, elas não eram criadas para o abate, exceto quando em caso de sacrifício. Elas davam a lã para a fabricação de roupas, elas forneciam o leite, além da reprodução de seus filhotes. E nos versículos 3 e 4, nós vemos que as ovelhas, elas conseguem distinguir o bom pastor, e ele as conduz para fora do aprisco. Isso porque elas reconhecem a sua voz. E qual será a forma com que nós conseguimos distinguir a voz de alguém? Quando essa pessoa ela é conhecida por nós, quando a pessoa é próxima a nós, nós reconhecemos também a sua voz. Agora, vamos pensar na seguinte situação. Um pastor está sentado embaixo de uma árvore, olhando suas ovelhas pastarem, porque, assim como as vacas, as ovelhas também comem gramas. E de repente ele percebe que uma onça está vindo na direção de uma ovelha para matá-la. E ele, sem pensar duas vezes, ele pega sua faca, corre na direção da onça para afugentá-la. Diante do susto que a onça toma por não estar esperando ninguém aparecer, ela foge e o pastor salva suas ovelhas. E ao menor chamado do pastor, as ovelhas reconhecem a sua voz e correm para perto dele, pois é onde elas se sentem protegidas, que elas se sentem seguras. E tudo isso, Jesus, ele nos ensina nessa passagem, que ele sempre nos protegerá dos perigos e que nós devemos segui-lo assim que nós ouvirmos o seu chamado, assim que nós reconhecermos a sua voz. Mas como faremos para reconhecer a voz de Jesus? Você tem alguma ideia? Será que existe algum manual que nos ensina como viver ou como ouvir a voz de Deus? Sim, né? E esse manual é a Bíblia. A Bíblia é o melhor meio que temos para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e também para nós aprendermos a ouvir melhor a voz de Jesus. E já passando para a parte final da nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer a vocês que se nós desejamos ter segurança para viver, nós precisamos viver ao lado de Deus. E nós precisamos aprender a ouvir a sua voz, ouvir o seu chamado, porque somente Jesus, ele é o bom pastor, capaz de dar a sua vida pela vida das suas ovelhas. E assim nós concluímos mais uma aula e eu desejo a todos vocês que tenham uma ótima semana e que Deus abençoe.